Olá, olá pessoal, boa noite, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma segunda-feira de encontro aqui com o Instituto Esfera Mental. Seja bem-vindo, Júlio. E hoje a gente traz um tema que é tão interessante que eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito com a psicóloga Luísa, que já está aqui conosco, para a gente logo começar a falar desse assunto que é tão importante. Lembrando a todos vocês que todas as segundas-feiras nós falamos sobre saúde mental e assuntos que são pertinentes para a nossa sociedade, e tem sido cada vez gratificante, porque realmente a gente tem percebido grandes feitos a partir desse trabalho que às vezes pode ser cansativo, mas a gente, sem dúvida, pensa que trazer informações de qualidade, assuntos pertinentes, pode ser um fator de mudança na nossa sociedade. E eu sou a psicóloga Maria de Nazaré Almeida dos Santos, diretora do Instituto Esfera Mental, e hoje a gente está recebendo a querida, já pela segunda vez, aqui a psicóloga Luísa, que pode estar se apresentando. Seja bem-vinda, desde já muito obrigada por ter aceito o convite, por estar mais uma vez aqui conosco. Eu que agradeço o convite, Maria, boa noite, pela segunda vez por aqui, né? Eu sou Luísa, psicóloga, psicanalista, especialista em saúde mental, servidora pública aqui do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, atuo num CRES com medidas socioeducativas, nosso tema de hoje, né? E vamos embora. Isso mesmo. E esse tema, medidas socioeducativas, é um tema que realmente assim desperta um interesse muito grande, porque a gente percebe que é algo cada vez mais presente, que a gente de fato precisa compreender melhor. Isso mesmo. E, assim, para a gente compreender o que são as medidas socioeducativas, a gente tem que retomar um pouquinho o que seria, aonde que está essa medida socioeducativa, né? Que dentro de qual política, né, ela está inserida. Bom, vou começar aqui, tá, Maria, se me permite. A gente vai ter um diálogo aqui, né? Conforme for, vocês podem ir mandando perguntas também, Maria também, né? Pode me perguntando e vamos lá. Bom, as medidas socioeducativas, para a gente iniciar, a gente tem que entender que ela está dentro da política de assistência social, né? E a política de assistência social, dentro dela, existe o Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, né? O SUAS, ele é dividido conforme a complexidade dos serviços. Vou fazer uma comparação com o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde. Ele também tem as suas complexidades e cada serviço é voltado para a questão, né? Por exemplo, baixa, média e alta complexidade. A baixa complexidade dentro do Sistema Único de Saúde seriam as unidades básicas de saúde e os postos de saúde que nós conhecemos, né? A média complexidade seriam as UPAs, as unidades de pronto atendimento, e as de alta complexidade seriam os hospitais. Então, assim, conforme o indivíduo traz a sua queixa, ele está inserido dentro da baixa, média ou alta complexidade. Assim também ocorre no Sistema Único de Assistência Social, né, que é o SUAS, que ele surgiu em 2005. E o que ele traz? A baixa complexidade dentro do SUAS trabalha com a proteção social básica, né? Vamos dar o exemplo aí, os CRAS estão dentro da proteção social básica, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que estão inseridos dentro dos CRAS, o centro de convivência, né, para idoso, enfim. Já a média e alta complexidade, elas estão divididas elas estão dentro da proteção social especial. O que significa isso? Né? É quando há a violação de direitos. Na média complexidade, a gente traz que não houve rompimento de vínculos, né? Isso que difere da alta complexidade. A alta complexidade é quando há esse rompimento de vínculos. Por exemplo, pessoas, idosos em asilos, né? Crianças nos abrigos, em unidades de acolhimento, pessoas em situações de ruas, ou seja, romperam-se o vínculo familiar e comunitário.
então a gente fala da alta complexidade. Na média complexidade, que são as medidas socioeducativas que estão dentro dos CREAS, que são Centros de Referência Especializados de Assistência Social. Dentro do CREAS, nós trabalhamos com 2 serviços. O PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que trabalham com pessoas que tiveram seus direitos violados, ou seja, mulheres vítimas de violência doméstica, crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, idosos que sofreram maus tratos, todos os tipos de violências possíveis, violência patrimonial, violência física, violência psicológica, violência sexual. Então, é esse serviço que vai acompanhar essas famílias e esses indivíduos. Também dentro do CREAS estão o serviço, né, de proteção a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. E aí nós temos 2 tipos de cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, né? Quero deixar esse parênteses. O meio aberto, ele é responsabilidade do município, né? Então, é a prestação de serviços à comunidade e a liberdade assistida. Já as medidas socioeducativas em meio fechado, elas são responsabilidade do Estado, que é a internação e a semiliberdade. Além dessas 4 medidas socioeducativas, a gente ainda tem mais 2 medidas, que é a advertência e a reparação de danos. Então, assim, elas são, vamos dizer assim, de execução imediata, né? Faz de conta, o adolescente vai lá, picha algum lugar, então ele tem que reparar aquele dano, né? Ou ressarcir o patrimônio, ou pintar, enfim, aquilo que o juiz decidir para ele. E aí, Luísa, mas quem que cumpre medida socioeducativa, né? Essa é a questão. São os adolescentes que cometeram atos infracionais. O que seria ato infracional? Ele é análogo, é uma analogia ao crime que o adulto comete. Tá? E aí a gente precisa entender assim, mas tá, quem que cumpre? Adolescentes. Quem seriam os adolescentes? Aqueles que têm a idade de 12 anos completos até a idade de 18 anos incompletos. Tá? Ou seja, 17 anos, 11 meses e 29 dias. Tá, Luísa, mas aí o adolescente, ele cometeu um ato infracional com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Vai ficar por isso mesmo? Não. Por isso que a medida ela pode ser estendida até a idade de 21 anos. Então, né, cometeu o ato infracional enquanto adolescente, ele pode vir a cumprir até 21 anos de idade. Ok? Eu já falei quais são os tipos de medida socioeducativa, né? E, assim, qual que é o objetivo da medida socioeducativa? Né? A gente pode dizer que tem 3 objetivos principais. Um deles é a responsabilização do adolescente. Ele precisa compreender que os seus atos têm consequências, né? Ele precisa ter essa responsabilidade. Também é papel da medida socioeducativa a proteção integral dessa criança, desse adolescente, desculpa, do adolescente e do jovem. É uma proteção integral, ou seja, a gente precisa visualizar todo o contexto que esse indivíduo está inserido e por que a prática do ato infracional, o que está acontecendo, qual é a situação. E o terceiro objetivo da medida socioeducativa é a desaprovação desse ato infracional, né, da conduta do ato infracional. Tá, Luísa, mas e se for um indivíduo com menos de 12 anos, uma criança que comete algum ato infracional alto? Não atribui. São atribuídas medidas protetivas. Subentende-se que essa criança, né, a gente sempre tem que levar em consideração o desenvolvimento. Né? Então, quando a gente fala de crianças de 0 a 11 anos de idade, nós estamos falando de pessoas que ainda elas não têm consciência muito clara dos seus atos, né? Das consequências dos seus atos, como Piaget traz, né? As operações concretas, vamos dizer assim, ainda é muito concreto para um indivíduo de 10, 11 anos, é a questão da moral. Então, assim, ele não tem uma autonomia para decidir o que é certo e errado, ele até sabe o que é certo e errado, mas é imposto pelos pais, né? Esse certo e errado é imposto pelos pais. Já a partir de 12 anos, considera-se já as operações abstratas, né? Quando o indivíduo já começa a compreender um pouquinho das consequências dos seus atos, enfim, então já se pode falar de responsabilização, né, nesse caso. E aí, então a gente fala de medida protetiva antes dos 12 anos. Também pode falar de medida protetiva a partir dos 12 anos, tá? Porque existem também violações que acontecem com adolescentes, né? E eles precisam dessa proteção.
né? Orientação aos pais, às vezes um atendimento psicológico familiar, enfim, são várias as medidas protetivas. Falando em medida socioeducativa, né, a gente precisa entender que a criança, o adolescente, por muito tempo, foi visto como um mini adulto, né? E a gente traz, até tem pessoas que ainda trazem esse termo quando se trata de medida socioeducativa, a gente utiliza o termo adolescente em conflito com a lei. Mas ainda existe o termo que se utiliza o menor infrator, né? Da onde vem essa palavra menor? Do Código de Menores lá de 1927, né? Que via, e principalmente assim, ele separava crianças da elite, crianças abastadas, de crianças pobres, abandonadas e delinquentes. Então vem daí o termo, havia essa separação, né? E daí também que surge a liberdade assistida. Por quê? Nesse tempo vem a liberdade vigiada, né? Que eu já vou falar qual que é a diferença da liberdade assistida e da prestação de serviços da comunidade, que estão dentro das medidas socioeducativas em meio aberto. Vem da liberdade vigiada, a liberdade assistida. Qual que é a diferença? A liberdade vigiada é aquela questão de vigiar e punir, né? É uma questão mais vingativa. É uma questão olho por olho, dente por dente. Você vigia para você punir. E a liberdade assistida, ela vem para quê? Para dar assistência a esse adolescente, a esse jovem, em cumprimento de medida socioeducativa, né? Sempre pensando, sim, na responsabilidade dele pelo ato infracional, mas também na sua proteção integral. A gente nunca pode esquecer disso. Afinal, é um adolescente, né, que a gente está acompanhando, ele também está numa condição peculiar de desenvolvimento, ok? E aí, a liberdade assistida, o que seria essa liberdade assistida, que nem eu trouxe, né? É uma liberdade que a gente dá uma assistência, né? A gente acompanha, a gente orienta o adolescente nesse cumprimento, a partir de um plano individual de atendimento. Todo adolescente que chega para nós, ele vai ser construído junto a ele um plano individual de atendimento, né? Que engloba vários eixos da sua vida. E a liberdade assistida, o mínimo, para você ter noção, né, da questão, o mínimo da liberdade assistida é de 6 meses. Então, assim, e é semanal esse acompanhamento, que é feito por uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, advogado, pedagogo, educador social que tiver no CREAS, vai acompanhar essa execução da medida, né? Então, assim, o mínimo são 6 meses. Você não acompanha só o indivíduo, né? A gente acompanha também a família e a gente tem que entender o contexto que esse indivíduo está inserido. Ok, essa é a liberdade assistida. A prestação de serviços à comunidade, como o próprio nome diz, é uma prestação de serviços que o adolescente vai fazer na sua comunidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas acreditam que a prestação de serviços à comunidade é o adolescente ir lá e trabalhar. Não, não é voltado para o trabalho. Não é o que a instituição precisa apenas, mas o que a comunidade necessita, até para ele ver que ele faz parte daquela comunidade, né? Que se aconteceu algo ali, ele tem aquela comunidade à sua volta, né? Faz parte da responsabilização de entender que ele existe, mas também existem outras pessoas ali. Então é por isso, esse é o objetivo da prestação de serviço à comunidade. Isso tem que ficar muito claro para quem trabalha com isso, né? Com as medidas socioeducativas. E aí a gente vem, né? Na história vem vindo, desconstruindo o indivíduo como um objeto do Estado e construindo um sujeito de direitos. Aí vem a Constituição Federal de 1988, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Então tem todas as construções, né, que vão sendo realizadas. Ok, trouxe um pouquinho da história e explicação das medidas socioeducativas aqui, né? Até aí tudo bem, gente? Ou a gente deixa para o final, Maria, como que... Não, eu acho assim que se as pessoas quiserem ir comentando alguma coisa, fazerem perguntas, né, eu acho legal essa interação. Mas essa parte introdutória, ela é muito interessante, porque aí a gente vem numa construção para a gente poder entender, né, como que se constituiu realmente, porque existem vários debates, é importante a gente entender. A gente tem aqui psicólogos, pessoas da área da educação, pessoas leigas, e é um tema que perpassa por todos os meios, né, da nossa sociedade, porque, por exemplo, você está na área social, mas também está na clínica, e as pessoas que estão, os psicólogos, os profissionais que estão na clínica, também vivenciam essa realidade, apesar de não ser diretamente, porque a gente vai receber
a mãe ou o próprio adolescente infrator. E aí a gente já passa por outros caminhos que eu não quero me adiantar, para a gente chegar realmente lá na área de atuação, nas dificuldades. Mas pode continuar. Ok. Então, é exatamente isso, né? Tem toda uma história por trás, todo um contexto. A gente sempre precisa visualizar tudo isso, todas essas relações, né? É aquela questão até que eu trouxe no início, né? A medida socioeducativa, ela não é para punir o adolescente, né? Mas é para ele ver que ele tem responsabilidade sobre seus atos. E muitos desses adolescentes, eles vêm desprotegidos já de uma série uma série de consequências, né, que traz ele até aqui, né? Inclusive, um dos atos infracionais que são mais praticados, né, e até em pesquisas demonstram, é o tráfico de drogas, que até, inclusive, é um debate hoje em dia, né? O Tribunal de Justiça de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, na comarca de Porto Alegre, até trouxe esse debate numa sentença. O tráfico de drogas deve ser considerado um trabalho infantil, né? Então, são questões que estão sendo trazidas para a gente pensar sobre isso tudo, todo esse contexto. Dentro do CREAS, né, a partir desse trabalho com a medida socioeducativa, e é um trabalho multidisciplinar, e em rede, ele precisa ser em rede, todos os profissionais, eles vão atuar com algumas etapas dessa medida socioeducativa, e eu vou afunilando para a questão do psicólogo, né? Mas o psicólogo também trabalha com isso. A primeira etapa é a acolhida, e ela é uma das partes fundamentais do processo, né? Se a gente não faz uma boa acolhida, se a gente não escuta aquele adolescente, aquele jovem, o que ele traz, a gente fecha, né? Já é difícil eles trazerem algumas questões, porque diferente da clínica, que eu quero fazer uma diferença da clínica, as pessoas, elas vêm por quê? Por demanda espontânea, elas vêm por vontade própria, a maioria das vezes, né? Elas vêm para iniciar um processo de subjetividade, compreender algumas questões. Ali não. Ali é uma determinação judicial. O adolescente, ele tem que estar ali. Se ele não cumpre, né, há consequências negativas para ele, certo? Então, assim, a gente precisa entender essa diferença. Não é da vontade dele estar ali. Então, assim, o psicólogo ou o profissional que estiver trabalhando com esse adolescente, ele precisa ter claro que muitas vezes a resistência que o adolescente traz, né, eu vou trazer um exemplo aqui, mas muitas vezes a resistência que ele chega não é voltado para você, a pessoa Maria, a pessoa Luísa, é voltada para a instituição que você representa, né? A gente precisa entender isso. Por exemplo, vou trazer um exemplo que eu acho que fica mais claro. Uma vez um jovem já, ele chegou reclamando, né? Por que eu tenho que cumprir isso se eu nunca tive assistência? Né? O conselho tutelar não me assistiu, não assistiu minha família, na escola eu fui expulso, os locais que eu frequentei eu não posso frequentar mais. Então ele chegou trazendo tudo isso e falando, eu não vou cumprir essa medida socioeducativa aí, né, com muita raiva, com muita aflição. Se você não está preparado para entender, né, todas essas questões que o adolescente ou jovem está trazendo, se você ficar debatendo sobre isso, né, vamos dizer assim, na psicanálise a gente fala contra-transferindo isso, né? Se a gente ficar rebatendo essa questão, a gente vai perder esse adolescente. A gente precisa entender a queixa dele, o que ele está trazendo ali, contextualizar, né? Aonde que houve algumas falhas e como que a gente pode trabalhar para repará-las. Ou, pelo menos, vivenciar com aquilo, mas de uma forma menos sofrível, né? Vamos dizer assim. Então, a acolhida, ela é um momento de você observar isso, né? E aquilo, a gente representa uma instituição, a gente representa o Estado naquele primeiro momento, não é a Luísa. Depois vai se criando um vínculo, e aí sim, a psicóloga Luísa, aí eles dão nome, né? Ah, eu sou atendida pela Luísa, eu sou atendido pelo fulano, né? Você vai vendo essa mudança também conforme a construção do vínculo. A gente também tem que prestar atenção no preconceito institucional que existe, né? Se a gente tiver preconceito, se a gente não vê o indivíduo na sua totalidade, mas olhar só para o ato infracional dele, a gente não vai conseguir trabalhar, né? Se a gente não entender que um adolescente ali, que está em desenvolvimento, né, que ele tem as suas questões, a gente não vai conseguir trabalhar, tá? A gente tem que deixar os nossos preconceitos, nossas questões morais de lado. O ato infracional, a gente costuma dizer, foi uma parte que aconteceu na vida desse indivíduo. E agora, o que a gente vai fazer com isso, né?
É assim que a gente tem que É pensar. interessante esse exemplo, assim, né? Faz a gente pensar em muitas possibilidades, porque quando você traz essa fala dele, né, que não teve assistência antes, aonde, porque em algum momento ele foi lesado, né? Ele foi negligenciado por esse sistema que agora cobra dele uma postura. Claro que ele tem a responsabilidade diante do ato infracionário dele, isso é importante, mas também existe ali um ser humano para além do que ele fez, que também tem uma queixa, tem uma demanda, tem um sofrimento. E aí a gente esbarra em muita questão social. Por exemplo, só para a gente fazer a Luísa está no sul, né, do Brasil e eu tô no Pará. Tu tá no sul, né? Tô no centro-oeste. Ah, no centro-oeste, desculpa. Isso. Mas, de qualquer forma, são extremos, né? Ela está no Uhum. centro-oeste. E aí eu tô aqui no estado do Pará. E eu tava vendo algumas, assim, né, só lendo alguma coisa, porque realmente não é a minha área de atuação diretamente, mas é algo que eu acredito que todo profissional da educação, da saúde, precisa compreender, né, principalmente, sobretudo o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, precisa entender as leis, porque é algo que as escolas recebem esses alunos, os professores não estão preparados, né? Muitos profissionais da saúde, da educação, não têm conhecimento de que onde começa a lei, como que agir, né? Quando realmente recebe esse jovem adolescente que está com dificuldade com a lei, que já cometeu ato infracionário, porque eles vão para a escola, né? E aí a gente vê que os professores não estão preparados, né, para receber. E o sistema, ao mesmo tempo que ele exige deles, né, sanções, cobra desse adolescente, ele também é falho em muitos momentos. Né? Eu achei Sim. assim muito tocante quando ele diz, né, não teve, onde que estava, né? Que quando o conselho tutelar para me socorrer, para me ajudar, para ver a situação do qual eu estava. E aí a gente esbarra em muita, na questão social, né? Por exemplo, aqui a gente tem as regiões, não sei se todos vão compreender, mas a gente tem as regiões de beirinhas, de lago, né? Que são as regiões mais distantes, que o acesso é por via de barco, né? O transporte é hidroviário, que fica distante. As regiões de Planalto, que são regiões muito distantes realmente, que o acesso é bem complicado. E aí a gente percebe a própria realidade do Brasil, com uma região territorial enorme, com uma política totalmente assim falha. A gente vê assim, quando a gente lê, é tão bonito, Uhum. é tão assim certinho, sabe? É tão que se realmente a gente conseguisse colocar aquilo ali em prática, seria muito bom, mas a gente percebe que existem muitas dificuldades, porém, a gente precisa realmente compreender para verificar como é que pode ser a nossa atuação. E aí, Luísa, na tua experiência, como que vocês conseguem fazer a diferença com esses infratores? Eu vou chegar aí, eu vou passando um pouco, eu quero chegar nessa parte mesmo. Inclusive, eu escrevi um capítulo, né, de um livro sobre isso, que seria a ressocialização, né, essa ideia de ressocialização, que a gente já vai discutir aqui, né, porque é de se refletir, é de se pensar, né, sobre a tal da ressocialização. Mas, assim, uma das atuações nossa, né, de psicólogo também, é que a gente tem que entender que a outra questão também, sabe, Maria, que a gente tem que estar muito atenta. Os adolescentes, eles vêm pelo meio jurídico, uma determinação judicial. E o meio jurídico, ele tem um tempo, diferente do tempo da psicologia. A gente fala que é o tempo cronos, né? Um tempo cronológico, tem prazos para serem cumpridos, que é diferente do tempo do kairos, né? O tempo da subjetividade. Então, assim, como trabalhar? Isso é um dos nossos desafios, né? O que o juiz quer ver? O PIA dele completinho. O que é o PIA? O que é o plano individual de atendimento, né? O que consta ali? A dinâmica familiar, o relacionamento interpessoal, se o adolescente estuda ou está fora da escola, né? Se ele está defasado na séria idade, se ele tem os documentos pessoais dele, como que é as suas relações.
se ele já trabalhou, se ele faz curso profissionalizante, se ele está envolvido em cultura, lazer, esporte, como é que está a questão de saúde, está com as vacinas em dia. Imagina só, você vê todas essas questões, né? Pra gente que é da psicologia, tem acolhida, criar-se um vínculo, né? Trazer todas essas questões e ainda ter que responder tudo isso para o judiciário, a gente está pedindo muito para um adolescente, se a gente for parar para pensar, porque nem a gente consegue ter toda essa completude em 6 meses, vamos dizer assim. Então tem essa questão também. E aí que traz a questão da ressocialização. Já vou aproveitar para responder a tua pergunta. O foco da medida socioeducativa é a ressocialização, mas a gente tem uma crítica, tem vários autores que criticam essa palavra, eles colocam até ressocialização. Entre aspas, existiu realmente uma socialização primária, né? É esse exemplo que eu trouxe. Esse jovem, esse adolescente, ele teve uma infância protegida, né? Ele foi negligenciado, houve omissão, ele ficou numa unidade de acolhimento, ele passou por violências institucionais, sexuais, psicológicas, houve realmente, ele foi para a escola, por exemplo, um outro caso, né? Eu vou lembrando de um caso e vou linkando. A gente está atuando no PAEF, agora a gente vai retomar as medidas aqui, né? Que elas estavam suspensas. E a gente foi verificar uma denúncia de uma mulher que sofreu violência doméstica, né? E aí ela tá com medida protetiva, tudo. Só que os filhos não estão indo para a escola. Por quê? Ela tá com medo de sair de casa. Ela não leva no posto de saúde, e aí você vai martirizar essa mãe? Vai puni-la? Não. O que a gente vai fazer? É todo um trabalho, né? É um trabalho que a gente vai fazer para verificar quais as melhores condições, porque essas crianças também não podem ficar sem estudo, né? Elas também precisam estar inseridas. Ela não tem que viver com esse medo. É complexo, sabe? Não é desafiador você trabalhar com isso. E aí que eu trago. Essas crianças estão com a socialização em dia, vamos dizer assim, né? Como é que a gente vai ressocializar alguém que não teve uma socialização primária? Que não foi assistida, que nem aquele adolescente traz, né? Que não teve o mínimo, não teve o básico. Como é que a gente ressocializa? Né? E uma outra crítica a isso também, que é assim, quando a gente fala de ressocialização, a gente coloca muito o aspecto moral, né? O que a gente decide que é sociável, o que é certo, o que é correto. E não, né? A ressocialização, eu vou dizer a socialização, né, desse adolescente, ele tem que ser visto a partir daquilo que ele consegue. Então, assim, a gente pode entender questões assim de sucesso e fracasso. O que é um sucesso e um fracasso dentro de uma medida socioeducativa, né? A gente tem que saber diferenciar o real do ideal, o ideal do real, né? O nosso ideal é que esse menino atinja todos os eixos do PIA, complete todos os objetivos. Mas qual que é a realidade dele? Às vezes a realidade dele é conseguir fazer um documento, ter uma identidade, sabe? Já é um grande passo, né? Às vezes ele não estava conseguindo se conciliar com alguém da família, ele tem essa conciliação. Se ele atinge um objetivo desse PIA, que seja, a gente já vê como um sucesso, né? E o que seria fracasso? Quando mesmo após orientações, intervenções, né, ele reincide, né? Ele pratica outro ato infracional, ou ele morre em decorrência, né, dos atos infracionais. Inclusive, quando eu entrei no CREAS, até quero trazer isso aqui, que é interessante a gente trazer nossas experiências, né? Quando eu passei no concurso, eu entrei no CREAS, me apresentaram um computador e falou, pode ir fuçando aí, né, vai mexendo, vai vendo. E eu entrei numa pasta que estava escrito assim, mortos e presos, apreendidos e falecidos. E eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar só quando eu vou criar vínculo com esse adolescente e ele vai ser apreendido ou vai morrer, né? Eu fiquei assim frustrada, sabe? Eu não queria voltar no outro dia, eu fiquei decepcionada, porque na sequência aconteceu algo também que uma das colegas falou assim, abre o e-mail e vê quem que tem um RG, o registro, né, agendado para hoje, que a gente faz isso também, né? A gente também faz um atendimento psicossocial, que é diferente da clínica, né? Que nem eu disse, não é só a subjetividade, é todo o contexto, né? E ela falou, olha aí, vê quem está agendado. Eu falei, fulano de tal está agendado para hoje. Ela, não, esse faleceu semana passada. Eu falei, meu Deus, né? E aí foi criando aquela angústia, mas isso é raro, sabe? Assim, pelo menos
dentro das medidas socioeducativas que eu trabalho há 4 anos, infelizmente acontece, né? Eu perdi 2 adolescentes nesse período de 4 anos, e em relação a crime, né? Então a gente fala assim, vamos dizer, a palavra fracasso é muito forte, né? Mas foi algo que não foi alcançado, não foi atingido, né? A gente perdeu um adolescente dentro do próprio sistema, né? Então, assim, tem todas essas questões. Dentro também, um dos desafios do psicólogo é ele entender que muitas vezes a resistência do adolescente é diferente de uma resistência dentro da clínica, sabe? É uma resistência voltada assim, tudo que eu falar aqui ela vai mandar para o juiz, tudo que eu falar aqui ela vai relatar, então tem essa desconfiança, né? Então a gente tem que ser muito claro que há um código de ética, há um sigilo profissional que ele deve ser quebrado, claro, quando põe a vida da pessoa em risco ou de outra, né? Mas a gente tem que deixar claro também, porque é muito visível isso, né? Eles ficam em silêncio, mas é um silêncio diferente da clínica. É um silêncio de pensar assim, será que eu falo, não falo? Vai me comprometer ou não vai? Porque está dentro do sistema jurídico, né? O psicólogo ele precisa entender essa diferença da clínica para o sistema da medida socioeducativa, né? E assim, essa questão... Acredito que a resistência é muito maior, né? Para eles realmente, porque não foram acolhidos a maior parte da vida, né? Não tiveram quem ouvisse, então, para muito além de todas essas questões burocráticas que realmente que acontece com frequência, existe também a subjetividade deles chegarem e existe um espaço, né? Então, assim, realmente o atendimento, ele é diferente, né? Ele precisa seguir todos os critérios que é diferente da clínica, não tem, assim, uma medida, né? Sim, e você até falou da questão, assim, do em volta, né? Da questão, assim, vamos dizer, da rede de apoio desse adolescente. Porque as pessoas precisam entender, o sistema precisa entender, e eu já ouvi várias vezes que o sistema foi feito para não funcionar, mas eu discordo, porque eu acho que a gente faz o sistema, né? São as pessoas, as relações, a gente que articula a rede. Então, assim, o adolescente em cumprimento de medida não é só ele individual e a família dele ali, isolada no mundo, né? Existe todo um sistema em volta, um sistema educacional, que muitas vezes é falho. Então, assim, são muitas críticas levantadas. Quando a gente encaminha um adolescente para a saúde, né, como é que ele vai ser recebido lá? Então, a gente sempre tem que manter esse diálogo com a saúde, né? Explicar, olha, esse adolescente, ele precisa, os preconceitos têm que ser deixados de lado, e às vezes você vai ter que sentar e entender o preconceito daquela pessoa, a discriminação, o medo, né? Você vai ter que sentar, vai ter que conversar com o coordenador, o gerente, o assistente social, enfim, quem seja da unidade, que a gente também está encaminhando, porque ele presta serviços à comunidade dentro de unidades CRAS, Unidade Básica de Saúde, escola, ONGs. Então, assim, a gente precisa sempre estar nesse diálogo interdisciplinar, senão a gente não consegue trabalhar sozinho, sabe? Não dá conta. O psicólogo ele precisa entender que, e todos os outros profissionais, a gente não dá conta de tudo, a gente não consegue. É frustrante quando a gente acha que consegue dar conta de tudo, não dá, sabe? É por isso que é muito importante terapia, supervisão, grupos de estudo de caso, né? Para a gente poder compartilhar isso, porque tem muita frustração. A gente se sente frustrado quando a gente está todo no processo, adolescente, nananã, e acontece alguma coisa ali que não sai bem. Mas e aí? Né? A gente tem que aprender a lidar com isso também. Então, assim, A demanda questão é muito grande também, né, Luísa? Assim, e poucos profissionais que não têm como humanamente atender todos da forma como realmente deveria. Sim, a demanda ela é grande. Aqui em Campo Grande, hoje a gente teve até uma reunião, né, da volta das medidas, está em torno de 600 adolescentes. Nós temos 3 CREAs, né? O CREA Sul, o CREA Centro e o CREA Norte. O CREA Sul, ele atende mais adolescentes porque ele é uma parte mais ampla, um território mais amplo da cidade, sabe? Assim, com maior número de habitantes, né? A parte mais velha da cidade também, onde a cidade começou, assim. Então, tem isso, né? O CREAS que eu atuo é o CREAS Norte.
E ele já é mais tranquilo na quantidade de adolescentes e jovens que cumprem medidas. Tem isso também, essa questão da quantidade, né? Para a gente dar atenção para os adolescentes, a gente tem que também estar com a nossa saúde mental em dia. E assim, imagina só a cobrança, os prazos, tudo isso junto e misturado. Então a gente tem que saber lidar com tudo isso. São várias questões, né? E eu trago assim que a questão primordial é essa também, dos preconceitos, né? Que todos nós temos, mas nós temos que desconstruir, principalmente no momento que estamos ali com o adolescente, a família, né? Nós fazemos visitas domiciliares, eu acho a visita domiciliar assim fantástica, né? Quando você conhece a realidade daquela família. Você chega e vê o ambiente que ela mora, né? Estrutura de saneamento básico, o acesso, a via de acesso, a casa, a moradia, questão de alimentação, tudo você visualiza ali, as relações, né? As relações familiares, elas são mais explícitas ali, afinal eles estão no ambiente deles, né? Então, assim, é muito interessante isso tudo. A gente tem que ampliar o olhar, né? Temos que questionar, temos que refletir, constante aprendizado. A gente aprende com cada caso é único, é novo. Lembrando que dentro do CREAS tem o serviço do PAEF que eu trouxe, né? É interessante essa integração, esse trabalho em conjunto, né? Nós atendendo pelas medidas socioeducativas e o outro setor ajudando no acompanhamento familiar, que às vezes tem uma pessoa com deficiência ali que não está sendo assistida. Então, são muitas demandas, sabe? São muitas questões. Uso de drogas, né? Então, assim, são bastante questões. A maioria, né, posso falar assim, pelos atendimentos na prática, a maioria não está na escola, desistiu da escola, né, não tem interesse, e a gente pode falar que a escola também ficou ultrapassada, né? A escola ainda é do tempo medieval, né, enfileiradinho, aquela aula expositiva e tal, e não tem mais interesse. A gente tem internet, tem outras questões, então assim, são questões para a gente ir refletindo e tentando mudar também. Eu faço parte da Comissão Intersetorial de Medidas Socioeducativas também. A gente sempre está discutindo com os outros setores, com a rede de proteção, com o sistema de garantias, né? Com a Defensoria Pública, com as escolas, com a saúde. Esse diálogo é imprescindível, né? A gente tem que sentar e conversar também sobre isso. É um assunto que, se deixar, a gente fica horas aqui falando. É um assunto bem extenso. E quem tiver alguma pergunta, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, é bom que já colocando aí para a gente estar pensando juntas, né, sobre todos esses aspectos. A Jennifer colocou aqui parabéns para a Luísa. É sempre muito bom receber, porque a Luísa ela vem, né, com muita coisa para a gente pensar, para a gente refletir. Eu estava pensando, fazendo a pesquisa, né, para a gente estar pensando hoje. Eu queria saber o que tu acha, assim, a tua opinião sobre a redução da idade penal. Porque tem a questão do próprio conselho também, né, que a gente tem que considerar. Essa questão da maioridade penal, ela foi instituída na Constituição Federal de 1988, né? Até foi estabelecida. A redução da maioridade penal é um assunto, assim, que ele é bem complexo, né? A gente vai reduzir a maioridade, ok. Mas, de fato, a gente vai juntar esses adolescentes que ainda estão em desenvolvimento no meio prisional, né? A gente sabe que existem facções, e as facções, elas... muitos falam, né? Eles aprendem muito dentro do sistema prisional, muito mais do que aqui fora, né? E tem jovem que a gente está atendendo, né? Completou 18 anos, cometeu um crime, ele vai para o sistema prisional adulto. Então, assim, em vez de a gente pensar em diminuir, né, a maioridade penal, reduzir, por que não pensar em medidas protetivas, educacionais, né? Que insiram esses jovens. A gente sempre pensa na punição quando a gente pensa em reduzir a maioridade penal. A gente não pensa na causa que levou até lá. Por que não mexer na causa, na educação, no sistema, né? A gente sempre pensa em punir, né? Essa é a minha opinião. Mas... o próprio conselho é contra, né? A gente que segue o conselho, né? Tem vários debates
quem quiser saber mais, né, que for psicólogo ou não, principalmente, né, também profissionais da educação, tem muitos vídeos do conselho falando, debatendo sobre esse assunto, mas assim, eu acho fantástico a tua fala que resume muito, que não vai trazer uma solução, na verdade vai causar um outro problema, porque a solução não é essa, a solução está na base, né, da gente realmente pensar medidas que possam estar socializando esses jovens, começar lá da base, da estrutura, porque a gente percebe que a maior parte dos, né, dos adolescentes em conflito com a lei, né, adolescentes e jovens, justamente assim, infelizmente, né, estão relacionados à questão econômica, né, e aí a gente esbarra em muitas questões, porque não adianta a gente querer resolver um problema, porque a gente vai criar um outro muito maior, porque a gente não está pensando numa solução a longo prazo, lá começando da base, começando realmente das escolas, das famílias, de instruir, né, de levar os psicólogos para a escola, porque a gente percebe, eu trabalhei na Secretaria de Educação e é muito forte essa questão, assim, de profissionais, assim, como você falou sobre o ensino, né, o ensino não se atualizou, infelizmente, profissionais que não é culpa do profissional, é que eles não são capacitados para todas essas demandas, né, aí a gente já perpassa por outros caminhos que a gente percebe da própria atualidade, da família colocando essa responsabilidade para a escola, e fica aquela questão de quem realmente que vai educar, que vai ensinar a moral, que vai... Quando você fala que uma coisa que é rica do trabalho social é visitar essas famílias, e quando você visita, você consegue realmente compreender por que aquele jovem, aquele adolescente está naquela situação, foi totalmente negligenciado, inclusive por essas medidas que estão cobrando sanções dele agora, né? Não houve, cadê? Quando foi denunciado, o conselho não atuou, ou então se atuou, atuou de uma maneira totalmente equivocada, né? Então, assim, o que a gente tem que entender é que o discurso ele é muito amplo, sabe, gente? Não dá para a gente ficar mais naquela questão de defender argumento, defender um ponto de vista sem ter argumento e sem realmente pensar no que a gente está acreditando, porque a gente vê, tem que reduzir, tem que colocar essas pessoas. Não é assim que funciona, porque você está pensando assim, ó. Você tem que pensar de uma forma muito macro. Você está dentro de uma sociedade, você não está dentro de uma bolha, entendeu? Então, assim, soluções dessa forma não são o caminho a serem seguidos. A gente realmente tem que pensar muito antes de falar as coisas que a gente não entende. Por isso que é tão importante a gente estar aqui dentro dessa live com esse assunto que eu acho assim fantástico. Eu sempre aprendo muito, porque realmente quando envolve leis, às vezes é um assunto que é para a gente ficar lendo, né? Se torna maçante, e na prática a gente vai perdendo algumas coisas assim, né? E aí tem uma pergunta aqui. Eu só ia complementar, antes da pergunta, essa questão que você traz, né, da escola, esse debate e tal, porque é muito mais fácil excluir. Isso vem lá do Código de Menores. Vamos excluir, vamos dividir, vamos deixar separado, tá me incomodando, vai para lá. É mais fácil a gente excluir do que incluir, do que ajudar, tentar reconhecer também que a gente também pode contribuir como profissionais, né, para essas pessoas. E aí todo mundo vai ser preso agora, mas todo mundo vai sair uma hora. E a gente sabe que o sistema prisional, ele não tem essa questão de ressocialização, né? Tá fechado, tá privado, né? Então a gente tem que pensar muito bem se a gente quer tornar um sistema carcerário o foco do Brasil, né? Existem países que diminuiu, né, o sistema carcerário, prisões que viraram museus. Então, assim, né, porque a educação porque eu acho que não dá para a gente comparar. Por exemplo, tem pessoas, porque nos Estados Unidos é assim. Gente, a gente não está no primeiro, a gente não está lá, né, no país de primeiro mundo.
Então, assim, a realidade do Brasil ela é muito diferente. Não dá para a gente ficar se comparando com países de primeiro mundo que tem uma estrutura totalmente diferente, que tem uma base totalmente diferente da nossa, entendeu? Porque o problema do nosso país ele está na base, ele está Sim. justamente nas medidas de socialização. E aí, como é que a gente vai querer tomar soluções lá na frente se a gente não pensa dessa forma? É um E país que foi aí colonizado, né? a gente tem que entender primeiro, assim, é uma coisa que às vezes me deixa assim, eu fico calada, porque tem alguns pontos assim que realmente a gente tem que entender um pouco da história do nosso país, sabe? É fundamental a gente entender que tipo de país nós somos para a gente defender ponto de vista A ou ponto de vista B. E principalmente nós, profissionais da área da saúde, da educação, qualquer área que seja, porque nós somos cidadãos e temos essa responsabilidade de estarmos realmente atuando para uma sociedade que tem uma visão que pode estar facilitando, até ajudando de alguma forma, né, todas essas dificuldades que nós estamos falando aqui. Aí o Tales, ele coloca, né, qual é a importância do vínculo adolescente, família e equipe técnica para o cumprimento das medidas socioeducativas? Tá, a questão do vínculo, né? Eu vou trazer o Winnicott aqui, né? Eu, inclusive, vou indicar para quem é psicólogo, fantástico, quem trabalha com medida socioeducativa. Tudo bem que é da área da psicanálise, mas eu acho o Winnicott interessante, porque ele vê a questão do ambiente, do fator externo, né? Ele atuou durante a guerra, então ele trabalhou com crianças, adolescentes, no período de guerra, e os mais difíceis ficavam em alojamento, vamos dizer assim, os mais difíceis, né, de comportamento, não ficavam abrigados, ficavam em alojamento, que chama privação e delinquência. E uma das questões que ele traz é a questão do vínculo. O vínculo, ele cria suporte desde quando a gente é bebê, né? O que é o vínculo? É o vínculo com a mãe, né? É o nosso primeiro contato ali no, vamos usar Melanie Klein, no seio da mãe, é o primeiro contato com a mãe, desde bebezinho, né, na barriga, na gestação. O vínculo, ele é importante nas medidas socioeducativas porque ele dá esse suporte, né? Ele dá a base para o adolescente se sentir confortável, entender que a gente está ali para contribuir, né? A gente não está ali para punir, a gente não está ali para julgá-lo, a gente está ali para orientá-lo, ajudá-lo nessa caminhada. A gente acaba se envolvendo, aquela questão que eu sempre trago, a gente pode se envolver, a gente deve se envolver, a gente não pode se misturar, se perder ali. E o vínculo, ele é importante. A família, quando a gente constrói um vínculo, é muito visível. Mesmo depois que o menino cumpre a medida socioeducativa dele, a família retorna para falar com a gente. O próprio menino vem e fala assim, você sabe se está tendo vaga de emprego, você vê que o vínculo foi estabelecido e que ali vai ser um ponto que ele pode ter confiança. Quando ele precisar, a gente vai estar ali, né? Então, assim, a medida socioeducativa é uma questão judicial, mas esse vínculo, essa relação, ela continua, né? E continua na sociedade. A gente se esbarra. Esses dias esbarrei com um no supermercado, caixa de supermercado, olha que bacana, né? Então, assim, aí você constrói um vínculo, lembro de você, Luiz, olha, você viu? Eu tô aqui trabalhando. Então, assim, é muito bacana. O vínculo, ele é fundamental para as relações, né? Para tudo na vida, né? E principalmente na medida socioeducativa, que já vem do jurídico, aquela questão, né? E a gente trabalhando com vínculo é mais fácil dele se abrir pra gente, dele confiar um pouquinho mais na gente, né? Vamos dizer assim. E é uma coisa assim interessante quando ele pergunta, porque realmente assim eu creio que não sei assim, se tu tem um parâmetro, porque realmente existem poucas pesquisas ainda, né, para esses jovens que são reassociados. Como é? Esqueci. Ressocialização. Isso, eu vi que existem ainda poucas pesquisas, né? E aí a gente para pensar também que quando a gente pensa nesse vínculo, que às vezes o psicólogo dessas instituições vai ser o primeiro vínculo afetivo que aquele adolescente vai constituir na vida dele. E aí, quando você olha para a história de vida deles, esse vínculo, em algum momento, ele foi falho, né? Aí a gente percebe que a questão das drogas é muito intensa,
a questão assim de filhos que foram abandonados. Existe uma relação muito forte com famílias desestruturadas. Essa relação ela foi falha, não teve esse afeto, esse vínculo, como o Winnicott fala que é tão importante. Houve uma ruptura na constituição da personalidade dele. E aí é uma das possibilidades, né, uma das linhas que realmente fazem a gente pensar que eles seguem um padrão, né? Infelizmente, que realmente assim, as famílias são muito parecidas, as estruturas, e aí é essencial, porque eu acredito que sem o vínculo fica muito difícil de existir uma contra-transferência para com que esse adolescente ele possa confiar em que você não vai lesar ele, que você não vai abandonar. Então, assim, para os profissionais, né, a gente tem aqui bastante psicólogos, para a gente na psicanálise tem essa questão da transferência e da contra-transferência. Então, não existe um processo de terapia, né, porque é uma terapia diferente, né, voltado para o social, mas ainda assim as bases elas funcionam da mesma forma, Funciona. Né, a transferência contra a transferência. Sim, ela acontece o tempo todo, né? Desde com professores, médicos, enfim, né? Quando Freud traz isso, ele traz esse exemplo com o médico, né? A forma de reagir do paciente. Mas uma coisa interessante do Winnicott, da questão da privação e da delinquência, é que ele difere a psicose, né? Como que a psicose é formada de um ato infracional e do gosto pelo ato infracional, pela delinquência, né? A psicose, na psicanálise, a gente traz que houve uma privação, houve uma não integração, né, do bebê. Não houve um suporte, não houve as condições básicas necessárias, uma mãe que deixava o bebê chorar e não amamentava, uma mãe que abandonou o filho, né? Ele fala dessa privação inicial para gerar a psicose. Já na delinquência, ele traz que houve uma deprivação, ou seja, houve um contato inicial, houve uma integração, houve um suporte, mas se perdeu. Pode ser com a chegada de um irmão, a morte de um familiar, a ida para um abrigo, enfim, pode ser perdas subjetivas, né? Todos nós temos nossas perdas subjetivas, né? Os lutos subjetivos, cada qual vivencia. E ele traz essa questão de uma perda, ou tinha algo, perdeu-se, e a busca constante por aquilo que se perdeu. É uma busca constante. Então, eu vou tirar da sociedade aquilo que a sociedade tirou de mim. É mais ou menos nessa linha que o Winnicott trabalha. Mas é bem interessante. Quem tiver acesso ao livro, eu indico, é muito bom, assim, pra gente compreender. Pode colocar o nome aqui, né, tá. Para as pessoas que tiverem interesse. Aí a Mila colocou, né, como pensar na higienização das pessoas em situação de rua como solução. O que a gente estava falando anteriormente, né? Aí essa tua frase me fez lembrar também de uma palestra do Contardo, né, que ele fala justamente sobre a violência no Brasil, né, a forma como se faz, porque ele diz que a questão aqui é justamente isso que tu falou, né? Eu preciso tirar algo daquilo que me foi tirado, por exemplo, lá na Europa, a casa dele foi assaltada, né, e tem uma lei diferente que, por exemplo, a lei ela é muito mais grave para assaltos que são quando o assaltante vai e tem alguém na casa, né? Assim, é diferente a diferenciação na pena. E aí eles assaltam só, por exemplo, quando não tem ninguém em casa, ou então os carros que são parados, né? Que não tem pessoas no carro, porque é diferente a pena. E aqui no Brasil você percebe assim que a violência ela vem até do processo de colonização. Que a gente teve essa brutalidade quando a gente foi tirado da gente, quando a gente foi colonizado. Então, você percebe uma violência muito, muito drástica, muito incisiva. Você assalta e você não somente quer o bem, o carro ou a joia. Você bate, você esfaqueia, você
leva a pessoa, existe uma perversidade, né, assim, no ato de que eu preciso com que você sinta um pouco do que eu senti, do que me foi tirado. Eu não quero somente o seu bem, eu não quero somente a sua joia. Eu quero que você sofra um pouco do que eu sofri também. Então, assim, é um processo muito interessante que ele vai falando, assim, a gente vai entrando numa viagem fantástica Fantástico. Você a fez eu associação que ele lembrar faz. de uma aula agora de psicanálise que a gente teve sobre Melanie Klein, inveja e gratidão, né? E traz essa questão da inveja, que a gente acha que inveja é só o outro que tem, né? Como se a gente não tivesse inveja em nenhum momento da vida, né? Ela traz que é crítica, uma inveja, essa questão, né? Por exemplo, assim, quando o indivíduo entra na casa de alguém, assalta, rouba e deixa as fezes dele lá, né? Ele faz questão de deixar algo ali para dizer, olha, toma aí, né? É a simbolização de algo. Toma aí, né? Isso daqui é o meu presente para você, né? É uma questão assim até que traz da questão da inveja, né? Que a Melanie Klein também traz essa questão da gratidão e da inveja, né? Quanto mais grato, menos inveja. Quando a inveja está alta, a gratidão está baixa. Quando a gente aponta falha, os haters, né? Para dar um exemplo mais claro assim. Mas também quando eu deixo ali o meu objeto, né? Eu deixo ali algo para dizer, olha, estive aqui, você merece isso. Você não merece ter melhor mais que eu, e se você merece é isso aqui, né? Até se mistura com uma questão de ódio, tudo, mas tudo isso que você trouxe é muito importante, né? Tem a questão da escravidão, tem toda essa questão, né? A maioria dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas são negros, a maioria são condições socioassistenciais baixas, né? Muitos têm que viver, não é que vivem, sobrevivem, né? Aquela questão até do tráfico de drogas que eu trouxe lá no início, né? É visto como uma oportunidade de trabalho ali. Pô, não está estudando, não está se especializando. O mercado de trabalho, ele precisa de pessoas qualificadas. Não tenho qualificação, eu vou porque é mais fácil, mais prático e que vai me render alguma coisa, independente do que isso vai gerar, se eu vou ser preso, morto, enfim, eu quero viver o hoje. Eles têm muito isso também. Quero viver hoje, eu preciso viver hoje, né? Eles vão para matar ou para morrer, né? Assim, é uma coisa muito forte as falas deles. E aí faz com que a gente reflita sobre todas essas questões quando você traz também, né? Que a maioria é negro, é pobre, né? E aí a gente pensa, o rico, de classe média, não comete? Ele comete, só que é diferente, porque aí uma coisa interessante também que eu estava vendo é que quando ele comete o ato infracionário, né? Tipo, já vem o advogado, já vem pessoas que ele conhece, que apenas com uma ligação. Então, ele não recebe uma sanção como um filho de um pobre que não tem contatos, que não tem amigos, que não tem dinheiro para chegar lá com um advogado. Então, assim, existe também aquele jeitinho brasileiro, existe também, assim, a questão socioeconômica do próprio país, né? Então, assim, são muitas pontes, só para a gente entender, que a gente traz assim, esses links sem se aprofundar muito, porque aí seriam outras lives, mas é só para gente começar a entender que são vários links, são várias pontes que a gente precisa realmente assim caminhar para com que chegue a um pensamento, para com que crie um debate, para com que a gente comece a pensar em soluções eficazes, com que a gente possa estar efetivando na nossa escola, no nosso bairro, no nosso consultório. Né? O acesso à informação é um fator diferencial. Né? O conhecimento faz com que a gente tenha postura diferente diante da sociedade que a gente está. E a gente não precisa ser psicólogo, não precisa ser professor, a gente precisa ser um cidadão que realmente se interessa por questões da sociedade em si, que quer ver uma mudança eficaz, porque a gente pensa, né? Por exemplo, voltando, a gente precisa entender um pouco, nem que seja o mínimo, de política, para a gente entender como que esses adolescentes realmente são influenciados, né, nesse sistema que a gente às vezes diz, a culpa é do sistema, coloca sempre a culpa no sistema também, né? Aí tem uma pergunta aqui, eu acho, né? Acho que é um comentário, né, da Jennifer.
aquele não tem nada a perder, que dá aquela falsa ideia de coragem, de que usar a liberdade dele, invadir a do outro, porque a consequência é só perder o nada. E aqui a gente pode até falar de que liberdade que se tem, né? Também já entraria em outras questões, né? Até que ponto a gente tem real liberdade, que a gente trabalha para pagar as contas, né? E imagina, assim, alguém que não teve toda essa estrutura que muitos de nós tivemos, né? Escola, faculdade, enfim. A gente observa famílias que... E aquela questão da gente não responsabilizar a família, né? Porque a culpa sempre é da família e o Estado, né? Muitas mães dos nossos atendimentos tiveram eles adolescentes, né? E aí entra aquela questão, não vamos discutir educação sexual nas escolas, como se fosse ensinar sexo, e não é nada disso, é falar sobre gravidez indesejada, né? Prevenção, né? Sobre métodos anticoncepcionais, então tudo engloba, né? Até que ponto eu acho que a liberdade ela tem muito a ver quando a pessoa tem consciência, ela tem informação, que nem a Maria trouxe, né? Aí a gente consegue ser mais responsável conscientemente, né? Ter mais essa liberdade, quando de fato a gente consegue ter essa informação. Se a gente não tem essa informação, é muito difícil. Né? O adolescente, a maioria das meninas... É porque aí a gente entra, né, numa reprodução que nem a gente entende. Né? Por exemplo, você fala, né, que as mães, muitas são adolescentes, e aí vai uma reprodução, um ciclo, né, de violência daquela família, de pobreza, e que precisa de pessoas, profissionais que possam estar realmente ali orientando para com que aquele padrão, aquele ciclo seja rompido de alguma forma naquela família. Sim, e quando você traz a questão da educação social, da educação sexual, é assim, fantástico, porque é algo que, quando a gente vê pessoas, né, dizendo, não vai ensinar. Gente, educação sexual é muito mais. Sexo é uma das formas, né? A educação sexual ela é muito ampla. E aí você vê, se você percebe crianças, adolescentes com conhecimento muito, né, amplo e sem um professor, sem um adulto para estar orientando, né? Por exemplo, no caso que aconteceu, o filho, né, menino, acho que ele tem 6 anos, e ele fazendo perguntas assim, bem, né, avançadas, assim, bem para a idade. avançadas, né, assim, para não usar as perguntas, exatamente. Eu fiquei assim tão reflexiva quando ele traz essas perguntas, porque é algo assim que a gente tem que pensar realmente. Sim, e a educação sexual, ela previne o abuso sexual, né? No sentido assim, a criança, ela entende quais as partes íntimas dela que não devem ser tocadas, quais partes do corpo pode ser tocada, né? É ampla a questão da educação sexual. Eu trago isso porque eu fiz estágio no Instituto Mirim aqui de Campo Grande, no último ano de faculdade, tinha educação sexual. E era muito gostoso trabalhar com aqueles adolescentes, né? Tinham tantas questões que eles não tinham conhecimento. A gente acha que a internet está aí, que todo mundo tem conhecimento de tudo. Não, gente. Muitos não têm orientação, né? Buscam em lugares errados. Enfim, né? São várias questões que dá pra gente ficar aqui conversando horas e horas, né? E muito desses adolescentes que tu atende foram abusados, né? Assim, violentados. Tem alguns que tem esse histórico, tem alguns que não chega pra gente, a gente não tem conhecimento, né? É que nem você falou lá do ato infracional também. Tem muitas pessoas que cometeram atos infracionais enquanto adolescente, mas não foi pego, né? Não foi pego, teve um bom advogado, enfim. Então é a mesma coisa do abuso sexual, né? Muitas pessoas adultas já até tiveram essa infeliz ocorrência na vida, esse trauma, e que até hoje ninguém sabe, né? Às vezes eu vejo na clínica, já atendi um adulto com 43 anos, que era a primeira vez que ele estava falando que tinha sofrido um abuso sexual quando ele tinha 8 anos. Então, assim, é muito tabu, né? É difícil de falar, a culpa é da vítima, né? Normalmente se culpabiliza a vítima. Então, assim, são vários aspectos. A gente tem que entender a política não como a política partidária apenas, né?
Quando a gente fala assim, a gente tem que falar de política, não é da política, eu sou desse lado ou daquele, ou enfim. A gente tem que entender que tudo é política, política pública, né? As políticas de governo, as políticas de Estado, enfim. E que a gente precisa sempre estar discutindo esses assuntos, saúde, escola, questionando, refletindo, participando ativamente, né? Se a gente quer uma sociedade com proteção integral e a gente não quer ser vítima de nada, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Eu penso assim. Ai, que delícia! Foi muito bom a conversa. A gente já está aqui no nosso tempo. Mas olha que ótimo, né? A gente, praticamente as pessoas que estavam com a gente no começo estão conosco até agora. Então, isso é uma coisa muito boa. A gente fica feliz de vocês estarem conosco, participando desse diálogo, dessa conversa. Realmente a gente espera que possa ter sido prazeroso para vocês, como foi para a gente, porque realmente a gente se propõe a fazer essas lives no intuito da gente realmente divulgar conhecimento, da gente estar pensando, da gente estar construindo, porque o conhecimento é algo que a gente vai construindo. Né? A gente, quando traz profissionais, a gente tem a possibilidade também de aprender sobre a área de atuação, né, mais eficaz. Por exemplo, a Luísa já está há 4 anos, então tem uma vasta experiência, traz para a gente uma fala muito rica, e isso é fantástico. E lembrando a vocês que toda segunda-feira a gente está aqui com temas, com lives, e vocês são nossos convidados. Mais uma vez, eu sou muito grata por você ter aceito o convite, estar aqui conosco. Espero que possamos estar juntas mais outras vezes, e obrigada a todos vocês. Com certeza. Muito obrigada, Maria, pelo convite. Obrigada a todos que estão com a gente desde o início até agora, ou quem entrou depois, enfim, que está com a gente até agora. Gratidão, né? Obrigada. E espero que tenhamos contribuído, né? De alguma forma, levantado alguma reflexão. Eu acho que esse é o objetivo. Tchau, gente. Boa noite, boa semana e até a próxima segunda. Boa noite.